A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço carinhoso, sincero e fraternal em você que acompanha o Aprendiz Cristão. Esse canal está a todo vapor e eu agradeço aí pela tua audiência, por você estar pesquisando alguns vídeos para o teu elevo espiritual. A proposta para o nosso bate-papo de hoje está em Deuteronômio, capítulo 15, versículo de número 16 e 17. Porém será que dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Glória a Deus por isso. Eu quero falar sobre o servo da orelha furada. Essa passagem é muito linda, você leia ela em casa, Deuteronômio, capítulo 15. Aqui fala de você não deixar o seu irmão na pobreza, auxiliar o seu irmão nas suas necessidades. Essa pessoa vai te servir por algum tempo e após ela querer ir embora, você vai pagar o que é dela por direito. Você não poderia despedi-la vazia. Ela teria que sair com alguns recursos sobre a sua vida. Mas este rapaz que está lhe prestando serviço, ele tem uma opção. Ele pode desejar ser seu servo para sempre. E o versículo revela o porquê disso. Porque ele te ama, ou ele ama a sua casa. Então, após o foro é mais ou menos uma questão de lei áurea, né? Dar a liberdade ao escravo, mas ele não aceita isso, ele prefere ficar ao seu serviço porque muito lhe ama e sempre lhe correu tudo bem até então. Então ele se torna um servo da orelha furada. Pega-se uma sovela, você está vendo a foto aí, essa é uma sovela nova, mas seria mais antigo nos tempos bíblicos. Essa daqui é uma para furar couro, é muito usada para quem faz roupas, para furar couro, para furar alguns tecidos grossos para poder passar a linha. Então você vê que ele furava a orelha, encostava numa porta, batia a sovela e furava. Esse furo na orelha era uma identidade que ele passava a carregar. Quando alguém lhe via, falava, olha, aquele rapaz é servo de alguém. E era para sempre, porque não tem como fechar o furo. Não era um furo como um furo do brinco. O furo do brinco é um furo bem pequeno, que às vezes ele cria uma massinha dentro do furo e depois de um tempo tampa, mas você pode perfurá-lo de novo, abri-lo novamente, removendo essa massinha. Mas era um furo maior, porque era com sovela, mais ou menos como você está vendo aí na foto. E ele se tornava servo por sua livre vontade. E nós que servimos a Cristo devemos entender que devemos ser, eu não vou dizer que somos, tá? Mas eu vou dizer que devemos ser servos da orelha furada. Devemos servir ao Senhor por amor. Devemos servir ao Senhor por gratidão. Servo é aquele que serve. Quem não serve não tem como ser servo. Não precisa buscar no dicionário uma explicação tão complexa para saber o que é servo. Servo é aquele que serve, aquele que realmente tem a sua utilidade, ele não é inútil, ele faz alguma coisa. E eu me recordo que a Bíblia diz que o servo chega uma época que ele é promovido. Ele é promovido a amigo, porque o Senhor fala, não vos chamarei mais servo, mas vos chamarei amigo. João 15:15, porque ele fala que o servo sabe o que o Senhor quer, a proximidade. Então eu diria, parece um distanciamento colossal entre contratante e contratado, entre chefe e liderado, mas não é, querido. Se você tiver um bom relacionamento, você pode se tornar um amigo do seu chefe. Alguém próximo do seu chefe, como eu digo aqui na nossa fala, no nosso bate-papo, aquele funcionário de Naamã, que estava na comitiva de Naamã, e quando Naamã fica enfurecido, ele fala, meu pai, se te pedisse algo difícil, você não faria? Então ele tinha proximidade para falar o que falou e não ter nenhum tipo de reservas. Então você é promovido agora a amigo. Eu te lembro que Paulo era um servo de orelha furada, porque Paulo disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não a vivo na carne, mas vivo por Cristo. Então ele fala, sou servo. Quando Atos 16, que
que ele está na cadeia e abre-se a prisão de todos. O que você faria se você estivesse numa prisão e a porta se abre? Numa prisão injusta. Você não sairia correndo? Mas ele não correu. Quando o carcereiro quer se matar, ele fala, não faça mal contra você, porque estamos todos aqui. Por que não fugiu? Porque é um servo de orelha furada. É alguém que de fato serve a Deus, não vai fugir. Ele faz a vontade do Senhor, a vontade do Mestre, e não a sua própria vontade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, querido, se desafie a ser um servo de orelha furada. Ser alguém que de fato serve ao Senhor e não vacila, não oscila. E quando fala continuamente até a eternidade, até o final da sua vida, não pode ter fragilidade nesse serviço. Que eu não gostei disso, não gostei daquilo, não quero saber disso, não quero saber daquilo. Não, devemos servir e servir muito bem. Sermos diáconos até morrer. Sermos serviçais até morrer. Jesus, sendo mestre, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E ele lavou os pés dos discípulos para dizer, olha, vos dei exemplo, vos ensinei. Sendo mestre, fiz. Quem dirá você? Faça. Então sejamos servos, querido. Eu creio que se você for aqui nas Sarzedas, em São Paulo, ali numa rua que só vende materiais evangélicos, embora o comércio secular invadiu ali, lá se construiu grandes prédios, mas no começo da minha conversão a rua era de ponta a ponta, só lojas evangélicas, pequenas, mas muitas. Hoje em dia não tem mais isso, são algumas que ali lutam para subsistir, digamos assim. Mas tem muitos prédios grandes e luxuosos até que se construiu lá. Mas você vai achar lá muito broche, pastor, missionário, conferencista, mas eu quero dar minha cara a tapa se você vai achar broche de servo lá para vender. Quem vai querer comprar um broche de servo para colocar na lapela do seu paletó? Quem quer esse título? Quem quer essa nomeação? Queremos ser pastores, obreiros, bispos, apóstolos, querubim, serafins, pregadores da galáxia, mas não queremos ser servo. Servo para alguns é uma função indigna na mente deles, porque está abaixo de alguém, e não queremos nunca, jamais, estar abaixo de alguém. Queremos ser dominadores. É a história do crente águia, que voa tão alto que ninguém o alcança. Solidão. Vive só. Então essa é a palavra hoje aqui do aprendiz cristão. Seja um servo da orelha furada. É uma decisão pessoal. Não é Cristo te impondo a nada, não é o Espírito Santo te impulsionando a nada. É você falando, eis-me aqui, Senhor. Sou servo da orelha furada. Te servirei para sempre. Te servirei o quanto o Senhor precisar. Não te servirei até a página 2 apenas, mas te servirei sempre. Eis-me aqui, na tua santa e gloriosa e alta presença. Vou te servir. Querido, se inscreva no canal, deixe aí seu comentário e compartilhe esse vídeo, esse áudio com alguém, para que outras pessoas sejam também, de fato e de verdade, edificadas. Beijo no coração e estamos juntos. Até o arrebatamento. Um abraço.